segundo escreveu o médico amado, a saber, Dr. Lucas, livro de Atos dos Apóstolos, segundo escrito de Lucas, Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o que Cristo quis dizer, quis transmitir à igreja daquele tempo e o que Cristo quer transmitir à igreja contemporânea, trabalhando neste tema do aniversário da nossa festividade. Embora, irmãos, nem todos os pregadores foram profundamente no texto, mas todos acabaram na mesma direção. Até mesmo quem não abriu no texto acabou na mesma direção do poder do Espírito Santo, do poder missionário da igreja e do poder da cura. Então nós sabemos que Deus falou durante esses 3 dias em todos os preleitores, por meio de todos os pregadores que aqui passaram. E Deus falou de forma poderosa hoje por meio dos hinos da arte cristã, por meio do louvor que foi louvado aqui pela Jordânia e pelo Rick. Eu estava aqui olhando o sermão que Deus nos dera nesse dia hoje e tudo caminhou para esse sermão. Eu peço a você que fique ligado, eu peço a você que não deixe de glorificar ao Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus ele não é só uma força ativa de Deus, como dizem os testemunhos de Jeová. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. A ele deve ser dado toda a importância, como se é dado ao Filho e como se é dado ao Pai Criador, porque é um Deus trino, é um Deus coigual, consubstancial, são da mesma matéria, são da mesma essência, são 3 que formam um. Então o Espírito Santo de Deus é a pessoa de Deus. Quando nós nos referimos ao Espírito Santo de Deus dentro da igreja, nós não podemos pensar somente em pulos e rodopios e manifestações dadas pelo Espírito, como dons também espiritual. Mas quando nós nos referirmos à pessoa do Espírito Santo da igreja, nós temos que entender que a pessoa do Espírito Santo é o próprio Deus, conduzindo a igreja contemporânea, conduzindo a igreja através da minha e da sua vida. É o próprio Cristo, é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito de Cristo atuando por meio da minha e da sua vida. Diz assim o texto: mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E o tema que eu trago hoje, dentro do que vocês já ouviram, desses 3 dias de festividade, é: o que quis dizer Jesus Cristo aos seus discípulos, ao fazer menção de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. O que Cristo quis transmitir? Qual foi a mensagem que Cristo quis passar à igreja, que ficaria para dar continuidade à obra que Ele iniciou nessa terra? O primeiro que eu quero destacar aqui na guisa de introdução dessa mensagem é que nós estamos precisando, estamos carentes demais da doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, ela ocupa o primeiro lugar entre as verdades da redenção nas Escrituras Sagradas. O que quer dizer isso, pastor? Redenção, segundo a teologia, resgate do gênero humano por meio de Cristo Jesus, no sentido figurado, para que você entenda: auxílio, proteção que livra de situação difícil, salvação vinda da parte de Deus
e para a sua vida. É isso que Cristo quer oferecer. É isso que a doutrina do Espírito Santo nos ensina. Não somente sobre os dons, não somente acerca do batismo, mas acerca do poder que Deus tem no meio da igreja e a influência que a igreja deve ter por meio da salvação que um dia ela recebeu em Cristo Jesus. E uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, é necessário buscar a presença do Espírito Santo, porque somente a presença do Espírito Santo na vida do crente é que vai testificar se verdadeiramente ele foi salvo, ele está salvo e ele permanece salvo. Somente a presença do Espírito Santo de Deus na igreja, somente o agir, somente o mover, somente o poder de Deus na minha e na sua vida é que testifica para o mundo lá fora se nós verdadeiramente fomos um dia resgatados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só você que foi resgatado, levanta a tua mão, dê uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus, mistura essas palmas com glória, mistura com aleluia, glorifique ao Espírito de Deus que já se faz presente nesta campanha de hoje. Deus deseja dar poder, irmã Noemi, deseja. Deus deseja dar dons, sim. Porém, o maior desejo de Deus é transmitir ao mundo, por meio da igreja, chega do Espírito Santo, que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é o auxílio, que Jesus Cristo é a proteção. Entretanto, só podemos dizer isso por uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Quem vive tem para oferecer, quem não vive é vazio e não tem experiência nem propriedade para falar acerca desse Espírito cheio de poder, cheio de glória, maravilhoso, deixado como consolador por meio de Jesus Cristo para dar continuidade à sua obra salvífica na terra, por meio da minha e da sua vida, por meio de nós que somos a igreja do Deus vivo. Pastor, mas nós temos uma igreja que fala línguas. Nós temos uma igreja que fala de mistérios. Nós temos uma igreja que fala sobre salvação. Mas também temos uma igreja que não é firme na salvação. Por quê, pastor? Porque desde os primórdios alguns negligenciaram de forma veemente a pessoa do Espírito Santo. Se começa pelo credo apostólico, observe comigo como é o credo apostólico. Porque nós somos protestantes, mas devemos admitir que nossa fé nasceu na Igreja Católica. Isso é um fato. A reforma protestante ela veio depois de Martinho Lutero, com as suas 95 teses. Porém, olha o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Verdade ou não? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ao Sheol, a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Creio no poder do Espírito Santo e somente isso, pula-se para Santa Igreja Católica. Creio no poder do Espírito Santo. E aí, lá no início, nós vamos ter discussões sobre isso no Concílio de Trento, no Concílio de Calcedônia. É só você dar uma olhada, eu não vou discorrer isso aqui, porque vai tomar bastante tempo. Acerca dos primórdios, acerca dos concílios.
negativo para a igreja é essa negligência. Porque falar do poder do Espírito Santo sem reconhecer a pessoa do Espírito Santo como Deus e sem ter a pessoa do Espírito Santo em nossa vida é ter nome de igreja, porém não ser viva. É viver como igreja, porém não ser a igreja. É parecer a igreja, mas não ter identidade de igreja. Inácio, o grande pastor da igreja primitiva, diz: a graça do Espírito Santo coloca o maquinário da redenção em ligação vital com a alma individual de cada indivíduo. Ou seja, se houver presença do Espírito Santo, a alma do crente está de forma viva, ligada à esperança. Que esperança, pastor? De que por pior que seja os dias que nós enfrentamos, Deus nos livrará e já nos livrou pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, daquilo que nos levaria ao inferno. E o Espírito Santo de Deus é o combustível dentro de nós que mantém essa fé firme para que nós venhamos a cada dia não titubear sendo igreja do Senhor. A minha alma sempre terá esperança, porque ela sabe que mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele veio em meu auxílio, derrotou o pecado, e eu posso ter a certeza que ao invés do juízo de Deus, eu receberei a salvação. Se eu e você enxergarmos o culto somente aqui, enxergarmos o Espírito Santo somente como um poder para o momento, nós sairemos daquelas portas para fora e tudo vai passar, ou não vai ser mais que uma emoção, porque a esperança vai se acabar no momento que você passar daquela porta para fora. Agora, se o Espírito Santo de Deus, que é eterno, que é como igual ao Pai, que é como igual ao Filho, habitar na sua vida, habitar em nós, ao sairmos daquelas portas, nós não sairemos tristes, nós não sairemos cabisbaixos, nós não sairemos sofridos, porque nós sairemos entendendo que habita em nós um Espírito de poder, um Espírito que nos livra, um Espírito que cuida de nós, um Espírito que nos consola. E mais, ao sair daquela porta, tanto eu quanto você temos todos os dias a oportunidade de termos um acidente de percurso. Só que quando o Espírito de Deus habita na vida do crente, há duas coisas que acontecem. Antes dele ter um acidente de percurso, o Espírito Santo de Deus me incomoda. Não vá por aí, porque se você for por aí, o caminho vai ser estreito para o teu lado. Não vá por aí, porque se você for por aí, é um caminho talvez sem volta. Pastor, e se eu não estiver ainda nesse patamar e acabar caindo, eu não poderei voltar para a igreja? Se o Espírito Consolador habitar na tua vida, você vai clamar a Ele, e Ele vai interceder por você junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, e não vai deixar você caído. Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar, ainda que você erre o alvo, você não sairá da presença e não sairá dos caminhos, porque Ele é chamado de Consolador, aquele que está ao lado para qualquer evento, para qualquer acidente e para a salvação de todo aquele que nele crê. Só você que crê que Ele está do seu lado, só você que crê que Ele está do seu lado. Levanta a tua mão, deixa eu ver você nessa noite. Diga a Ele: obrigado, Espírito do Deus vivo. Por isso, irmãos, por falta dessa doutrina em nossas vidas, em nossas pregações e etc., pessoas entram na igreja e saem da mesma forma. Por quê, pastor? Porque escutam a mensagem,
mas não sente o poder da regeneração. Não se tornam templos do Espírito Santo. Entretanto, estamos aqui, todos nós que cremos que Ele vive. E por isso, por mais que tenha sido difícil o nosso dia, por mais que nós tenhamos pisado numa pedra escorregado, nós clamamos a Papai, e Ele está ao nosso lado e nos deu forças para estar aqui hoje, glorificando e exaltando ao nome dEle. Oh glória! Só você que quer adorar o Espírito de Deus, porque eu estou sentindo Ele. Dá uma glória bem alto para Jesus, sem ser mecanizado. Deixa o Espírito Santo sair de dentro para fora do teu coração, porque Ele quer receber adoração verdadeira e pura neste culto de hoje. Ele está vivo dentro de você. Ele faz morada dentro de você. Ele acompanha a sua vida. Por isso, Davi olhou. Quando Deus pediu para ele: escolha, Davi, uma penalidade para os seus pecados, Davi olhou e disse assim: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Talvez se alguém lá fora ver você errar o alvo, foi você ter um acidente de percurso, ele vai fazer um julgamento no qual você não cabe mais dentro da igreja, ou não pode ser mais visto como uma mulher de Deus. Todavia, Davi disse essas palavras, porque ele sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e estando o Espírito de Deus dentro da sua vida, não é apologia para você pecar, mas se acontecer isso, pode ter certeza que se você rogar, que se você clamar, Ele será o teu consolador, porque você não está órfão. Antes de ser assunto aos céus, lá em João capítulo de número 14, Jesus conforta o coração dos discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei, vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos levarei para mim mesmo. E nesse mesmo capítulo ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um consolador. Eu rogarei ao Pai, e vocês não ficarão sozinhos no mundo, não. Eu rogarei ao Pai, e a mesma pessoa que sou eu será a pessoa do Espírito guiando a tua vida. Só você que acredita que o Espírito de Cristo está te guiando, dê glória bem alto nessa noite. Segundo, Deus Pai, por meio de Cristo, Deus Filho, vem nos dizer o seguinte: o Espírito é o princípio da vida espiritual do crente, que nasce para o reino de Deus. Sem o Espírito, o camarada pode ser doutor. Sem o Espírito, o camarada pode ter teologia. Sem o Espírito, o camarada pode cantar bem. Sem o Espírito, ele pode até subir aqui e fazer um teatrozinho. Mas sem o Espírito, as portas do reino de Deus não são abertas para ele. Eu gosto quando o pastor João fala a respeito de Nicodemos, que era doutor da lei. E Jesus diz para ele: Nicodemos, aquele que não nasce de novo. Jesus diz por meio da sua palavra: aquele que não nasce da água e do Espírito. João Batista diz: aquele que vem depois de mim vos batizará com fogo. Água representa purificação, pode olhar no livro do Êxodo. Fogo também é purificação, é limpeza. Fogo purifica. E o Espírito de Deus, ele vem nos trazer o nascimento para o reino de Deus. Primeiro, os discípulos
discípulos sentiam e qualquer um de nós naturalmente sentiríamos o mesmo que os discípulos sentiram. O que, pastor? O pesar pela partida de Cristo, por Cristo estar com eles, ser crucificado, voltar, passar mais 40 dias com ele, como diz esse texto, e depois ser assunto ao céu. Mas Cristo os consolou com a promessa, dizendo: eu deixarei outro conselheiro. No grego a palavra aqui significa paracleto. E qual é o significado de paracleto? Chamado para estar ao lado de outrem. Naquela época, quando uma pessoa ela ia ao tribunal, quando uma pessoa ela era julgada, reuniam-se amigos daquela pessoa para de frente o juiz falar bem daquela pessoa e também dar palavras de encorajamento àquela pessoa para que ela pudesse suportar o julgamento e sair ilesa daquele julgamento. Esse é o termo empregado para o Espírito Santo aqui. Eu rogarei ao Pai e Ele vos deixará o Paracleto, aquele que estará do lado da igreja no momento em que a igreja for julgada. Ele vai advogar por ela. É por isso que a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Um conselheiro que seria de forma invisível o que Jesus lhes havia sido de forma visível. Segundo, um conselheiro que seria de forma interior o que Cristo lhes havia sido de forma exterior. Vendo Cristo de forma exterior, irmãos, eu sei o que Cristo é, eu sei o que Cristo opera. Tendo Cristo de forma interior, pelo Espírito Santo invisível, mas real, gradativamente eu vou me tornando imagem e semelhança de Cristo, operando como Ele, sendo sal da terra e luz do mundo. Deus não quer uma igreja somente para dizer eu sei o que Cristo faz, eu sei o que Cristo opera. Não, Deus quer uma igreja para dizer eu tenho Cristo dentro de mim e o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Ora, manda sua e decanta na balava sépia. Deus quer a sua pessoa dentro de nós, no interior, por meio do Espírito Santo, porque assim como Cristo fez calar os adversários da igreja com sua morte e ressurreição e glorificação, o Espírito Santo habitando na minha vida e na sua vida fará com que os inimigos da igreja sejam calados como pastor, porque o Espírito vai consolar aqueles que estão enfermos, o Espírito vai dizer para aqueles que estão doentes, lá dentro tem cura para você. O Espírito na minha e na tua vida vai exortar o pecador, larga isso e vá para os pés de Jesus, antes que isso seja a tua ruína. O Espírito na minha vida e na tua vida vai dizer para aquele que está sem esperança, eu e você poderemos, por meio do sangue de Cristo, receber nesse corpo corruptível a glorificação e nascer para a vida eterna. Só você que crê. Dê uma salva de palmas, dê uma salva de palmas. Oh Espírito de Deus, a mãe da sua e cantar a palavra chai. Oh, aleluia. Quem crê, quem tem essa esperança, o que Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 54, e quando isto, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade,
E isto, se revestir de, que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, que sobre todas essas coisas nos dá vitória. E no versículo 58 ele anima a igreja dizendo: por isso, irmãos, sede firmes, inabaláveis e constantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. O Espírito Santo habita na sua vida, opera na sua vida, e tudo que ele fizer por meio de você tem galardão na eternidade, te esperando você me crer. Agora comigo! Oh, glórias! Oh, aleluias! Observe, eu já estou caminhando para concluir, mas observe. Vamos parar a andança, vamos segurar aí agora, para você entender o que eu vim pregar nessa noite para a sua vida. Observe o Cristo, observe o Pedro olhando o Cristo tangível, e observe o Pedro após o Pentecostes tendo o Cristo invisível. Observe. O Pedro de Cristo visível andou com Cristo, curou com Cristo. A primeira cura aconteceu com a sua sogra. Alguns falam que é por isso que ele negou Jesus 3 vezes. Brincadeira, só para descontrair, viu? Mas se curasse a minha, eu negaria. Estou brincando, irmãos. É descontração. O Pedro do Cristo visível andou com Cristo, curou com Cristo, comeu com Cristo, reconheceu Cristo como Filho do Deus vivo. Porém não era cristão. O que é cristão, pastor? Qual é o termo? O que significa o termo cristão usado na primeira era da igreja? Cristão, pequeno Cristo. Pedro andou com Cristo, mas não era cristão. Por quê? Em Mateus 16, o mesmo Pedro que reconhece a deidade de Cristo, no mesmo capítulo, escuta Cristo dizendo: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não entende as coisas de Deus e sim dos homens. Há pessoas da igreja que até conhecem a Cristo, que até sabem o que Cristo faz, que até recebem milagres de Cristo em sua casa, que até recebem milagres de Cristo no meio da sua família, porém não tem a sua vida mudada de forma nenhuma. Por quê? Porque só consegue ver um Cristo exterior, só consegue ver um Cristo que transforma a vida dos outros, não consegue receber o Paracleto, o Conselheiro dentro da sua vida e atuando por meio dela. Você acha que se nós tivéssemos uma igreja hoje que reconhece o Espírito Santo e que o Espírito Santo atua dentro dela, precisaria, pastor, ficar insistindo com o obreiro para ser presente em culto? Precisaria, pastor, ficar insistindo com o crente para deixar de ser crente domingueiro e ser crente todo dia da semana? Precisava, pastor, virar para crente igual a irmã Carmen falou aqui e falar: deixa de ser Raimundo, pé na igreja, outro no mundo? E cuidado com esse negócio de Raimundo, viu, irmão? Porque tem gente que fica em cima do muro, e aí conta-se uma história que o camarada estava em cima do muro. Do lado estavam os demônios e do lado estavam os anjos. E os anjos gritando: vem para cá, vem para cá, vem para cá. E os demônios tudo calados do outro lado. Aí chegou alguém e perguntou assim: mas por que os anjos estão gritando tanto para esse rapaz cair para o lado do céu e os demônios estão calados? Os demônios responderam do outro lado: porque você está em cima do muro, ele já é nosso. Quem está na dúvida já é de Satanás. Quem está no mundo, o mundo já é do maligno. Agora aquele que o Espírito Santo permanece sobre a sua vida vai prevalecer até
no versículo de número 69, Pedro nega Jesus 3 vezes. Observação: estar com Cristo não é ser como Cristo. Estar na igreja não é ser igreja. Por isso muitas pessoas vêm à igreja, mas por não serem a igreja, não permanecem, não têm forças para prevalecer. Por quê? Porque vêm achando que cumprindo uma tabela vai ser necessário, e o Espírito Santo está dizendo: vem com o coração aberto para receber a minha presença, mas não é para receber só por um dia, é para que ela permaneça na tua vida em todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluias! Muitas pessoas vêm à igreja porque veem na igreja somente um paradigma, o que, pastor? Um padrão religioso. E aqui eu vou fazer para você uma comparação. De forma alguma, me interprete, você que está assistindo, ou você que está hoje na nave de nossa congregação, como se eu estivesse desfazendo da obra redentora do Filho. De forma nenhuma. Porque ninguém vem até Deus ou vai até Deus senão por meio de Cristo Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, falando da pessoa do Espírito Santo, não estou desfazendo da pessoa do Deus Filho. Agora, se Cristo permanece fisicamente entre os discípulos, ele seria tão somente um modelo a ser copiado, como os discípulos o copiavam naquela época. E era ainda uma cópia muito borrada, porque uma hora conseguia expulsar demônio, outra hora não conseguia, e Jesus olhava e falava: homem de pequena fé. Conseguia andar até um determinado período por cima das águas, depois não conseguia, se afogava, aí Jesus olhava e falava: homem de pequena fé. Se apavoravam quando sentia a tempestade batendo e solapando o barco, e Cristo olhava e falava: homem de pequena fé. Ou seja, Cristo era o modelo. Todos eles sabiam que Cristo era o Filho de Deus. Só que Deus nunca quis que a igreja tivesse Cristo somente como um paradigma. Por isso Deus enviou a terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele permanece na igreja, nasce dentro de mim e de você, traz regeneração para a minha e para a tua vida, não para ser um paradigma, mas para você dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só você que Cristo vive em você. Levanta a tua mão nessa noite, levanta a tua mão nessa noite, dá um glória bem alto, só você que Cristo vive na tua vida, aplauda Ele nessa noite. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, ele não é somente um paradigma, ele é a prática vivenciada do próprio Cristo na igreja. Ele é o Cristo atuando na igreja por meio da minha e da sua vida. Eu quero dizer que a pessoa do Espírito Santo fazendo morada na minha e na sua vida é muito mais do que uma força, do que um rodopio, do que uma emoção, não. Ela é a pessoa de Cristo testificada na minha e na sua vida, e sendo modelo para quem está lá fora. Quem está lá fora olha e fala: aí nessa igreja tem homem e tem mulher de Deus, porque eu senti a presença, eu senti o Espírito. Eu fiquei maravilhado quando acabou a festa, quando acabou os 3 dias de congresso. No último dia eu trouxe a irmã Edith, uma das senhoras mais antigas de ciclo de oração que eu conheço em Planaltina.
E eu me lembro que nós íamos para o ciclo de oração na casa dela. Eu ia de bicicleta lá do Arapuanga para a vila, para o ciclo de oração da casa dela. Ela é uma mulher de oração, e a palavra dela para mim foi: pastor, parabéns. Eu disse: glória a Deus, irmã Edith. Ela disse: eu senti Deus na palavra, eu senti Deus nas saudações, eu senti Deus no glorificar da igreja, eu senti Deus no conjunto das irmãs, eu senti Deus no conjunto dos jovens, eu senti Deus no conjunto dos varões. Ou seja, o Espírito Santo habita nesta igreja, e as pessoas que vêm de fora reconhecem isso, mas eu e você devemos dar lugar para essa atuação. Ele não permaneceu para ser um objeto de observação, uma voz externa. Ele não quer que a igreja tenha uma vida externa, mas por sua graça, o Espírito dele agora pode viver em nossa alma. O verdadeiro Espírito do nosso Espírito veio te falar: o poder que eu quero te dar é viver em você, é atuar em você, é mostrar o verdadeiro amor pela fé em seu coração, é mostrar a regeneração sobre a tua vida. É por isso que ele pega o Pedro antigo, permite que ele seja todo eufórico daquela forma, e depois do Pentecostes ele regenera Pedro para dizer: eu enchi Pedro do Espírito Santo. E Pedro, sendo cheio do Espírito Santo, encheu outras vidas também do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por quê? Porque a regeneração, ela traz revivificação, ela traz reconstrução moral. E Pedro foi reconstruído a ponto de deixar de ser cortador de orelha para ser preso como um cordeiro e não falar nada. Esse Pedro que era eufórico vai escrever na sua carta em 1 Pedro 5,7: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo, se a igreja entendesse esse recado, não tinha crente deprimido, não tinha crente oprimido, não tinha crente assustado. Por quê? Porque a igreja chega no Espírito Santo, sabe que por pior que sejam os dias, o Espírito cuida da igreja. Conclusão: o Espírito Santo de Cristo, o Espírito de Deus, habitando em nós, nos reconstrói gradativamente. A igreja regenerada pelo Espírito é uma igreja regenerada pelo poder. E eu quero fazer uma ilustração, uma analogia para você entender melhor o que Cristo faz com os discípulos e com a igreja. Aqui no capítulo de número 1, versículo de número 8, não tem segredo nenhum pregar isso aqui. Não tem segredo pregar isso aqui. Imagine seu pai, diaconisa Jordana. Imagine que seu pai tivesse um parente falecido, igreja. Uma Maria Lemos. Imagine que o seu pai tivesse um parente falecido e dissesse a você e seus irmãos: filhos, somos pobres, mas agora eu me tornei rico, porque me tornei herdeiro de um parente rico que morreu. Se vocês estiverem dispostos a deixar que eu me ausente de casa, a fim de ir além para receber essa herança, ao invés de eu estar com você e receber somente um pouco, eu poderei enviar muito mais do que se eu estivesse com você. 100 vezes mais, 200 vezes mais. Não entendi, pastor. É por isso que Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim não fará somente as mesmas obras, mas obras maiores fará. Por quê? Porque eu vou para o Pai, ou seja, eu vou buscar a herança. Mas aquele que estiver na tua vida vai continuar operando. O Espírito Santo de Deus vai ser o agente que vai ser receptivo à herança que Cristo
sofreu em nosso lugar, porém venceu a morte, subiu ao trono, assegurou suas indizíveis riquezas, e depois da ascensão ao Pai, enviou o seu Espírito a fim de consolar quem é sua morada, dizendo: eu te ajudo, eu te abraço, eu atuo por meio de vós, eu atuo por meio do teu louvor, eu atuo por meio da tua pregação, eu atuo por meio do departamento que você dirige, eu atuo por meio da tua fé, eu atuo aonde você coloca a sua mão, eu atuo por meio do teu caminhar. Igreja militante do Senhor, não perca a esperança como muitos têm perdido, porque o Espírito de Deus é enviado para morar em nossas vidas e para dizer: não pare por aqui, porque há uma eternidade esperando, e para quem prevalecer receberá. Tiago 1,12 vai dizer: bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida. Quem não tem o Espírito não suporta a aprovação, quem não tem Espírito não recebe a aprovação. Agora a igreja que milita para a eternidade, crendo na Trindade, recebendo o Espírito e sendo conduzida pelo Espírito, tem o poder de vencer o mundo e todas as suas mazelas. E Deus está dizendo para você que veio a este culto hoje: eu mando esse poder sobre a tua vida, só você me recebe. Eu vou parar por aqui agora. Sai do seu lugar, você que quer, você que diz: pastor, eu preciso da presença atuante do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu preciso de uma experiência real com o Espírito Santo na minha vida. Eu preciso que Cristo viva em mim de maneira interior. Essa palavra mexeu comigo, essa palavra falou comigo, essa palavra me deu direção, que eu preciso buscar mais, que eu preciso orar mais,